Salve, galera querida, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Aqui é o professor Pablo Jamil, que estou com os meus eminentes colegas de bancada, o professor Oliveira Soares, professor Eduardo Felipe Tessaro, e nós vamos começar hoje falando justamente sobre um dos assuntos mais importantes, né, que a gente já tem aí, que tá rolando, tá correndo, e a gente sabe exatamente que isso pode trazer implicações para todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre a situação entre Irã e Israel, ou como diria o GC da Globo News, Irá, não Irã. Irá. Eu tirei a foto, cara, eu não pude, ali tava lá, conflito entre Israel e Irá. Com acentão agudo, assim, cara. Não tem corretor automático? Eu acho que alguém percebeu depois e falou, rapaziada... Não, alguém ligou, imagina. Imagina, aí mudaram lá. Mas então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, meu amigo. Que satisfação não vê-los. Ver o Sérgio Verona aí, já se manifestando. Antes do meu boa tarde, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho o nosso Congresso uma bosta. Nossos políticos outra bosta. Entendeu? Em todos os níveis do país. Nosso político é uma vergonha. Mas agora você tem que explicar o Boa porquê tarde. desse comentário. Porque é uma bosta mesmo. Nosso Congresso... Aí o cara não quer que eu fale do Congresso Nacional. Não tem como, cara. Não tem como. Não, olha só. Boa tarde. Eu falei pro Oli, esses tempos, a gente tava definindo pauta, né? O que a gente vai falar no próximo Picuinha, não sei o quê. Daí eu falei, rapaziada, a gente precisa puxar umas pautas diferentes, porque toda vez que a gente tá discutindo, cai na pauta de que o Congresso é uma merda. Eu propus sexo bizarro. Daí o horário fica meio difícil, né? O Sérgio Verona falou que irá dar merda. Vamos contextualizar o que aconteceu pra galera saber? Então foi no sábado ou foi na sexta-feira o ataque? Foi sábado. Madrugada. Na madrugada, que o Irã disparou cerca de 300 mísseis contra o território de Israel, como uma forma de retaliação pelo ataque que Israel fez a uma base do Irã que fica na Síria. E aí eles dispararam 300 mísseis. Em qualquer circunstância, isso pode ser visto como uma declaração franca de guerra. Não. Ele avisou com 72 horas de antecedência. Ele avisou os vizinhos. Eu não acredito num troço desse. Ele avisou a Turquia e avisou os vizinhos. Olha, daqui a 72 horas eu vou fazer um ataque contra Israel. Por isso não é uma declaração de guerra. Mas eles podem interpretar dessa forma, não podem? Mas Israel está com o pé atrás sob qual alegação? Tanto é que o primeiro-ministro já disse, o ministro da Guerra também já disse, o comitê de guerra, que eles vão analisar o que vai ser feito. Eu fiquei sabendo que hoje eles estavam numa reunião para falar sobre qual seria a resposta França, deles. Reino Unido e Estados Unidos já colocaram um posicionamento de que a maneira como ele reagiu não precisaria de uma retaliação, porque dizem que 90% de todos os mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro ou os drones foram abatidos antes. Inclusive, a Arábia Saudita ajudou a abater drones, como a Jordânia também. França também, inclusive um sistema de defesa de Israel chama-se estilingue de Davi. É um dos, além do drone, além do domo de ferro, tem o estilingue de Davi também. Caraca! Tem 3 sistemas desenvolvidos por Israel e pelos Estados Unidos, e o Patriot, que é o mais antigo deles, que é desenvolvido pelos Estados Unidos. Então o sistema de defesa deles funcionou perfeitamente bem. 10% atingiu o que seria solo israelense, certo. Mas em áreas que não geram grandes problemas, nem de custo financeiro e nem em termos de vidas. Então nós não tivemos baixas. Não, fala-se em uma menina ferida no deserto com destroços de um míssil. Entendi. Não do antimíssil, foi do míssil. Identificaram até o que é que machucou a menina, mas população civil não tem baixas e nem militares. Mas é um ataque assim, como a gente já comentou, né? Um ataque direto, uma declaração de guerra, como eu disse, já havia dito. Eu não creio uma declaração de guerra direta, mas ao mesmo tempo isso aí mexeu com o mercado internacional. Ah, claro. O dólar hoje já bateu 5,20,
o preço do Petróleo barril também. pode chegar a $100, e é uma estratégia que o Oriente Médio sempre utilizou para a guerra. Você controla o preço do petróleo. Isso é uma coisa fatal, não tem nem o que discutir. Você acredita que o Netanyahu vai conseguir apoio? Porque ele estava, hoje de manhã, ele convocou, né, uma reunião com o pessoal da sua oposição para angariar apoio para uma possível resposta a essa ofensiva militar aí realizada pelo Irã. Aí funciona assim, é mais fácil você reunir as pessoas no ataque ou na defesa? No momento de você se defender. A defesa. Claro. Ele foi atacado, ele terá apoio. Ele não fez o ataque, ele foi atacado, ele terá apoio. Eu vou ser um pouco mais veemente aqui, usando das minhas faculdades mediúnicas, né? Esse ataque em que o Irã foi atacado lá na Síria por Israel foi algo que me parece foi orquestrado pelo Netanyahu para chamar Para o pau. pro pau. Para chamar o Irã pro pau. Porque ele estava perdendo apoio dos países Lindouros, né? e dos países ocidentais, né? Nesse momento, então, agora que ele é atacado, todo mundo ressurge e fala, opa, a França, hoje de manhã o Macron todo orgulhoso, dizendo que os caças franceses que ficam na Jordânia foram utilizados para derrubar. Os Estados Unidos veio e falou que derrubou mais de 80 drones e mísseis balísticos. Ou seja, você percebe que houve um movimento favorável a Israel, especialmente ao Netanyahu, tanto que esqueceram já um pouco, né? Esqueceram da crise humanitária Que está acontecendo lá em Rafah agora. Inclusive, o pedido era que eles interrompessem o planejamento que eles estão fazendo para um ataque lá em Rafah. Porque pela manhã houve essa informação que Israel estaria planejando um ataque por solo em Rafah. E aí houve, parece que um parecer do Conselho de Segurança da ONU dizendo que aquilo iria deixar a questão humanitária ainda pior, porque morreria muito mais gente, e Israel disse que agora lá em Rafah que se concentra grande parte dos líderes do Hamas, e por isso eles precisam ir para lá. Mas também você teve a migração para aquela região de 1 milhão de palestinos. Então a situação lá é tensa, mas você falou muito bem, agora a galera esqueceu isso. Esqueceu isso aí justamente para voltar os holofotes para esse ataque. Mas não é um troço assim muito maquiavélico isso. Mas aí veja assim. A gente está falando de guerra. Veja assim, mas veja só. Mas eu não vejo que ele faria isso sem ter sentado com os cabeças primeiro para negociar. Sem negociar com os cabeças, ninguém faz isso. Não sei, mas que houve... Nós somos só plateia, cara, nós não sabemos... Claro. Não, mas beleza, nós por isso somos que só plateia. Aquele telefonezinho vermelho, ou telefonezinho preto que fica lá dentro, o cara puxa e ninguém sabe o que fala. Por isso que eu digo, nós estamos usando aqui das nossas faculdades mediúnicas. Mas eu, quando percebi isso, eu falei, atacar lá na Síria... Que é um momento muito oportuno para isso acontecer. Muito oportuno. Aí estão chamando os caras para briga. E, ao mesmo tempo que Israel quer enfraquecer o Irã, os Estados Unidos quer enfraquecer o Irã lá entre os países islâmicos. Aí agora já Jordânia, Egito, Arábia Saudita. Arábia Saudita é o grande filezão, cara. Claro que é. A Arábia Saudita é o filezão, mas a Arábia Saudita sempre foi parceira americana. Não, sempre foi, mas só que ela nunca brigou com a Liga. Quando fala em Liga, mas ela tem um posicionamento bem americano. Aí eu vi um cara fazendo um comentário hoje dizendo que envolvia questões religiosas. A Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita, na sua maioria. Mas veja, o governo do Irã ele está sendo abalado desde a questão da morte daquela moça em função do véu.
Então, para o Ocidente, isso já vem muito latente já há algum tempo. E nós tivemos uma manifestação feminina dentro do Irã o ano passado, no 2022. Então, desde 2022, esse governo está muito abalado. E o Khamenei está nas últimas, tanto é que ele não aparece mais. Só tuita. Mas pode ser ele ou não, né? Claro que não é ele. Porque o cara já está no estado quase de putrefação, né, cara? Mas eu gostei muito, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a fala ontem, né? A fala ontem do representante de Israel na ONU, né? Que foi chamado o Conselho de Segurança em caráter emergencial. Então, até no domingo os caras trabalham. Né? Você vê, lá pelo menos trabalham, né? Aqui no Brasil, nem para segunda, terça. Começa na terça. Para a quinta. Começa a terça. Pode passar, Gustavo. E ele falou, né? Assim, achei uma... Que Israel é uma nação de leões. Esse é um termo clássico, mas ele chamou os Iatolá de... Comparou com o Terceiro Reich. Cara, isso cola, né? Isso cola, cara. Então, você vê como a inteligência de uma diplomacia. Mas a China e a Rússia votaram com a moção. Mas você veja, por que qualquer autoridade de Israel vai poder chegar, olhar para alguém, um inimigo, e falar: você se comporta como Hitler. Sim. Você se comporta como nazista. Entendeu? Claro. Porque o judeu vai saber quem que se comporta desse jeito, não é? É local de fala, né? Que a gente local de fala. E quem que vai dizer que não? Vai dizer que não. Viu? Eu queria fazer uma provocação, porque a gente está sempre debatendo com muita felicidade. Boa tarde, Verona. Eu queria fazer uma provocação para vocês. Porque vocês são muito mais, no espectro, vocês são muito mais centro-direita do que eu, né? Que sou mais centro-esquerda. A minha provocação é a seguinte. No Brasil, nós temos hoje, quem está comandando tudo, a esquerda, correto? E, usualmente, quem está na máquina consegue controlar a mídia. Perfeito? Perfeito. A minha grande questão é, como é que nós conseguimos explicar que a mídia brasileira, se você pegar Globo, CNN, em geral, a grande mídia brasileira, desde o início dessa guerra, está favorável a Israel, sendo que o governo é contrário. Eu queria muito conseguir fazer essa análise desenviesada. Mas, Pablo, porque, cara, é uma coisa muito louca. Mas veja os comentaristas. Veja os comentaristas. Não bate com aquilo que você falou. Não bate, não. Mas eu assisto, cara. Não. Eu tô vendo todos os dias. Eles pintam que Israel é o país que foi ofendido e que está no seu direito de defesa. Eles estão falando isso. De todos, né? Principalmente a CNN. Quando você assiste, em geral, os comentaristas, os repórteres que estão apenas passando a matéria, eles estão, no geral, defendendo Israel. Eu tenho pouco conhecimento. Mas veja só, a questão da CNN, a CNN ultimamente ela deu uma guinada. Porque a CNN, ela é americana. Ela deu uma guinada. Porque eu acho que alguém chamou a atenção da CNN. Mas se você pegar, por exemplo, o nosso jornalismo hoje, ele ataca veementemente, de uma forma escandalosa, a posição de Israel. Então, até que a referência a Israel hoje sempre é como? É a questão do genocídio, a questão do massacre. Não estou dizendo que está certo. Sim. Estou dizendo a maneira como eles se colocam, a maneira exatamente dessa maneira. Também, Pablo. Não é assim, eles não estão... Eles começam uma notícia de uma forma, pode reparar, eles começam de uma forma e no meio da notícia eles dão uma guinada de uma forma assustadora. Muda por completo o que está sendo falado. Se você pegar alguns repórteres que andam fazendo comentários aí, às vezes a impressão que a gente, quando começa a observar, fala: esse cara bebeu no meio da notícia, porque não é possível. Como é que pode mudar de ideia dessa maneira? Se você pegar um cara da Globo, dá uma guinada para ver o que esses caras fazem. Um repórter da Globo essa semana justificando por que o Lula vetou a saidinha, as justificativas que ele deu, é um troço de assombroso o que ele falou, cara. É um troço assim, não tem cabimento o que o cara diz. A mesma coisa são as análises que eles fazem da própria guerra.
É como você pega, por exemplo, o nosso movimento de esquerda hoje no Brasil, defende assintosamente o Hamas. Sim. É como aquele cartaz que até como eu mandei para você no nosso grupo lá, viva uma Palestina livre, laica e livre, laica e socialista. E os caras na rua com aquele cartaz, mas o mais engraçado é o laico. O laico, mas da onde? Então percebam, não tem fundamentação nenhuma pro cara falar. Porque eu vi essa semana... Café, nós. Eu vi essa semana uma situação que aconteceu de uma agressão. Uma agressão a uma mulher no meio da rua que supostamente teria acontecido em Israel. E aí o pessoal falando, né, quem trouxe o vídeo? Olha, porque Israel ensina isso e lá, e a mulher sendo agredida. Eu falei, olha, eu postei lá, eu não acho que o comportamento, né, com relação às mulheres seja muito diferente em todo o Oriente Médio. Elas são subjugadas. Não, mas Israel é diferente, né? Não, exato. E aí o cara pegou um vídeo para colar que Israel era desse jeito. O cara tá maluco. Entendeu? Mas enfim. Não, mas que também deve ter maluco. O mérito não é a questão. Mas tu maluco em qualquer lugar do mundo, rapaz. Aqui tem cara que agrediu, tem gente dizendo que não agrediu. Sim. Aqui estamos de mão dadas até um certo ponto. Chega uma hora que a gente larga a mão. Eu não acredito. O país nosso é um país de palhaço mesmo, cara. Começaram no Congresso. Pra continuar. Cara, mas a guerra, eu acredito que tá assim. Não vejo uma escalada. Não vejo. Porque foi um troço meio fantasioso esse ataque. Avisou com 72 horas. Com aviso, com praticamente... Sabiam de toda a defesa que existia em Israel e aos arredores. Sabiam que não teriam sucesso nenhum. Os lugares que miraram foram algumas poucas bases militares. Ou seja, foi mais ou menos, parece, não sei, cara, sabe, juro, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer uma coisinha aí só para todo mundo voltar a falar, ou para gastar os mísseis velhos que estavam lá enferrujando, precisamos jogar. Cara, juro que eu não sei. Eu vou achar agora, embora a gente, quando acha, a gente sempre acha errado. Mas eu creio que Irã vem vindo no truco, no facão, há muito tempo. Mas isso você tem razão. Eu acho que ele vem um truco no facão. Tô no facão, não tem nada na mão, tô perdido mesmo, vou trucar para ver o que vai acontecer. Pela própria instabilidade política do regime, pela maneira... Está fraquejando. Ele está ficando cada vez mais fraco, não tem mais a força, não tem mais a postura de um grande líder no contexto. O movimento feminista no Irã está crescendo. Existe uma grande discussão hoje em relação à questão da própria vestimenta das mulheres, porque no Irã é uma situação extremamente interessante. A mulher pode votar em todos os níveis, mas só não pode se candidatar, por exemplo, a alguns cargos. Quer dizer, uma democracia um tanto quanto estranha. Num Estado totalmente religioso, ainda tendo uma polícia religiosa ainda em vigência. Então, eu vejo assim, o Irã ele caminha para um esfacelamento do sistema. Eu acho que eles estão hoje num canto do cisne. Na minha visão. Por isso que eu digo, é um achismo. Eu acho que é um canto do cisne. Ele não teria como suportar uma guerra de grandes proporções. Afinal de contas, já foi mais do que varrido o solo iraniano para saber se nós tínhamos armas de destruição em massa ou não. E se realmente fosse um ataque que ele quisesse partir para um aumento na região do Oriente Médio de um conflito, ele teria feito um ataque de uma maneira mais sólida. Ou seja, já que eu tenho um míssil aqui que seja nuclear ou de grandes proporções, vou começar com ele. Eu não vou esperar para ver o que vai acontecer. Mas então o que o Irã está fazendo é ficar cutucando. Para ver o que vai acontecer. Ele está cutucando. Exatamente. Cara, será que ele até para que, caso o regime caia, a culpa não é minha. Porque aqueles que estão no poder não querem sair do poder.
que o sistema para eles é muito interessante. O sistema Porque que nós assim, temos ali é se fabuloso. eles forem atacados em território, o regime no caso, Se mantém. ganha força. Gera força, porque eu fui atacado. Claro. E daí será que traz Rússia e China eventualmente? A esperança tanto é que Rússia e China, nessa reunião da ONU, eles se mantiveram neutros, não vão manifestar. Mas porque nesse caso, se a gente parar para pensar, Então talvez eles estão esperando, você falou, trucou, tá esperando os 6 mesmo. Tá esperando que Israel venha e seja mais... Ou será que o parceiro vai piscar para mim? Eu não tô naquele jogo que pode mostrar a carta. Eu truquei, mas eu não posso mostrar a carta. Truquei para ver o que o meu parceiro disse. Porque ele anunciou assim, foi muito engraçado que depois que ele lançou os 300, ele falou assim, agora acabou. Ele fala isso, né? Acabou. Acabou. Chega. Só queria mostrar. Nós só queríamos retalhar. Já tá de Retalhado. bom tamanho retalhado o que vocês fizeram lá na nossa embaixada na Síria. Falou isso. Teve uma repórter que... Então eu não entendi. Acabou. Isso é muito engraçado, né, cara? O cara te joga 300 mísseis no território. Agora chega. Agora chega. Cara do céu. Aí o Já tá Netanyahu paga a tua dívida. E a Netanyahu jornalista vem que e disse fala, que o sistema pau de no teu defesa cu. era um absurdo. Você viu? Não. Uma jornalista comentou que o sistema de defesa foi um absurdo, um exagero. Mas como? Eu não consigo entender, cara. Por isso que eu digo... Era pra ser poroso. Era pra deixar? Eu acho Quer dizer, assim, tá passando nós estamos num sistema tão podre. Pô, não tá deixando o cara brincar, porra? Joga 300, não acerta nenhum. A gente não acredita, eu não acredito em mais nada, cara. Te juro, eu não consigo acreditar só nessa. Eu sou um descrente hoje total nisso. Mas um pouco disso ali. É porque você tá velho? Será que é isso? Claro, você vai ficando bravo com o mundo inteiro. Não, eu não tô bravo com o mundo Mas inteiro, ali, não. eu que já não tô na tua idade só assim, Mas, não Pablo, quero ver as pessoas. Mas, Pablo, eu vejo assim. Eu acredito nas pessoas, ainda tem esse defeito. Eu acredito nas pessoas, é verdade. Você falou um troço pra mim, eu não vou duvidar de você. Pô, não tem porquê. O Pablo me conta uma coisa, eu acredito. Eu também. Pô, o cara não foi quem me falou, foi o Pablo. A fonte é muito boa pra mim. O Pablo me contou, o Tessara me contou, mas tem coisa que não dá mais, Pablo. Não. Tem coisa que não TV, tem a TV no mais. geral, internet, a TV no geral é uma sociedade do espetáculo, né, cara? Não, mas aquilo ali é espetáculo, pão e só circo isso. total, é pão e circo total. Então eu vejo assim, a questão da guerra hoje, na minha visão, o que eu vejo no achismo, ele está esperando para ver o que o parceiro vai falar. O que o parceiro diz? Tá esperando Aí ver eu se o Putin vai falar assim. Aí eu jogo, Vamos junto. Aí eu China, jogo vamos mais junto. bosta no ventilador ainda. O nosso posicionamento do governo aqui, Nossa, que por merda. qual motivo? Será que esses grupos que não são terroristas na visão do nosso Estado, será que esses grupos não estão presentes no Brasil há muito tempo? Então, Será que eles estão só na tríplice fronteira, como as pessoas dizem? Será que eles não estão infiltrados junto a alguns comandos que nós temos, alguns grupos do crime organizado brasileiro? Será que não tem treinamento desses caras? Será que Mas tem você não lembra que infiltração teve desse uma grupo? época que teve uma facção aí que comprou um Tomahawk? Então, cara, Comprou aonde? de quem? Os Estados Unidos não vende. Os Estados Unidos não vai vender. Vou vender um Tomahawk. Você não vou, você entendeu? Agora, será que o nosso crime organizado não tem uma parceria com esses grupos? Para que nós tenhamos aí um Estado nosso hoje que fica no silêncio, ele se Porque posiciona o muito crime em cima organizado do muro. brasileiro é transnacional. Transnacional. Ele é transnacional. Agora, eu estava analisando a posição política que o Brasil tomou de novo, né? A posição diplomática. Cagada. Porque, cara, eu lembro, quando eu estudava para diplomacia, eu fiquei com mania de analisar esse tipo de coisa, né? E aí, a posição diplomática que tomaram, de novo, foi ruim. Sim, De novo. Assim, tá, agora você teve um ataque deliberado do Irã sobre Israel. Cara, custava uma pessoa falar assim, não é legal. não pode fazer Não isso. pode É fazer feio. isso. É feio. Jesus Deus chora, castiga. Jesus Deus chora quando isso castiga. acontece. Custava, cara, alguém falar Não, isso? os caras vão e falam... Não tenho nada a ver, eu não tenho quero nada a saber. ver, não vou me meter nessa briga. Cara, uns Porque não troços que tem não nada a ver agora, né? Quando era a situação do Hamas com Israel, daí tinha a ver. Tinha a ver. Por isso que eu digo para você, eu não vejo a visão que você vê que o jornalismo está mudando o posicionamento. Então, mas daí que tá. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje, quando eu tava assistindo a CNN, na hora que fui buscar, eu tava na escola, e o comentarista soltou exatamente essa frase. Ele falou assim, ó, amor, pode passar na frente, não tem problema. Ela vai aparecer igual. Vai aparecer. Vou pensar que você é corcunda agora. Aí, o cara falou assim, ó,
O Lula tentou se horrível, posicionar nas duas vezes. E nas duas ele fez besteira. O jornalista da CNN falou. Não, mas aí matou. E eu falei, cara, ele fez uma análise certa. Certa. Porque assim, a política externa que está agora acontecendo, que está ocorrendo no Brasil, está sofrível. Não. Sofrível, uma nota razoável até. E ainda você veja, Mas o representante... Nós já estamos vindo de alguns anos. O do Bolsonaro também era horrível. Nossa, A melhor política internacional nossa foi FHC. FHC, Lula não, FHC. Celso Laffer, E o Collor de Mello teve um posicionamento internacional muito bom, como postura de chefe de Estado. Até o discurso era muito bem feito. Sim, era bem feito. Era muito bem feito. inteligente falando. Aí, cara, eu me lembro... Que o do Bolsonaro era aquele louco lá. O cara que achava teoria da conspiração em tudo quanto é lugar, cara. Louco. Mas eu vejo assim, que a nossa política internacional mudou muito do FHC para cá. Nosso posicionamento externo, nos discursos feitos, verdade. ele se perde completamente. E eu não sei se o cara que faz o pronunciamento também não tem uma formação muito sólida, não vou dizer para você que... Porque às vezes o cara fala só de improviso e depois que falou não tem mais como desfalar. Claro. Mas é muito louco, cara. Porque não é possível alguém que lide com diplomacia fazer um discurso daquele. Não, e assim, ó, o grande problema é o que vem depois, quando o pessoal é cobrado. Por exemplo, cobraram a galera das relações exteriores em relação a esse posicionamento. Sabe qual foi a resposta do maluco? Porque o embaixador, né, de Israel falou que ele não esperava algo diferente do governo brasileiro. Porque sabe que a diplomacia nossa é sofrível. Ele não esperava algo diferente. Daí o cara falou assim, olha que absurdo, não é um representante de outro país que vai dizer como a diplomacia brasileira tem que se comportar. Daí já truca de volta. Cara, você tá ótimo, né? Tá beleza. Isso é muito diplomático. Aí eu chegar e falar assim, Oli, acho que você tá errado. Aí vem o Tessaro e fala assim, não é você que vai falar quem tá errado. Que ótima maneira de fazer diplomacia. A próxima é uma voadora. Veja as perguntas. Alguém perguntou aqui se o Brasil tem negócios diretos com o Irã. Tem. Aí eu entrei aqui, o informe do país, no site do governo brasileiro. O Brasil tem de negócios basicamente na área do agronegócio. O principal produto exportado pelo Brasil para o Irã foi o milho. O produto chegou a 4,7 milhões de toneladas, ou seja, 877 milhões de dólares. Apesar do bloqueio estabelecido pela ONU desde 2012, o Brasil continua sendo parceiro do Irã nas negociações. Então nunca fechou negociação internacional. O Brasil com o Irã. vende sim para o Irã, mas não me pareça, né? Não me pareça ser esse a questão. A questão. Até é porque sabemos ideológica. Que o agronegócio e o governo Lula não se bicam, né, muito assim. Viu? Então vamos não falar, há uma defesa. Vamos falar clara. bem a verdade, assim, em linhas bem claras. O governo brasileiro não pode apoiar Israel em hipótese alguma, porque quem era propagandista e panfletário de Israel era o Bolsonaro. E se apoiar Israel, vai ser a mesma coisa que falar, tá vendo? Estão fazendo Bolsonaro a mesma coisa. Bolsonaro tava fácil. E daí, tava certo. Exatamente. Aí vai alguém falar assim, aí tá vendo? Até o governo atual disse que o Bolsonaro tinha razão. E é por isso que não pode apoiar. Deixa de ter lógica o que ele falou. Não, o que o Pablo falou tem lógica demais em cima disso. Muita Mas lógica. isso é para os razoáveis. Para os razoáveis isso tem lógica, porque a gente sabe que o PT tem, não é de agora, relações próximas com o Hamas há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Isso é razoável agora, nessa politização, polarização. Eu imagino que muitos pensem isso mesmo. Não vamos falar bem. Mas que as relações existem. Veja lá a pergunta do Verona lá em cima. Qual do Verona? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Se quisessem mesmo atacar Israel, por que não fizeram no auge dos ataques do Hamas?
Eu vejo assim, Verona, porque naquele momento... Era o começo da brincadeira. Deixa o outro brigar pra gente ver o que é que tem no meio desse mundo aí, se tem muito tapa forte ou não. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer, que arma ele vai utilizar. Ver quantos vão morrer na primeira leva. É a mesma coisa que eu digo quando você pega a questão de Rússia e Ucrânia. Os grandes aviões russos ainda não foram utilizados. Eu não consigo entender em quase 2 anos já, cara. Em 2 anos de conflito não tem um top de linha russa até agora no conflito. A mesma coisa está aqui. Será que já usou tudo? Eu não acredito. Ó, o Daniel Teles Alves disse: os Estados Unidos não podem desagradar os muçulmanos, já que ele precisa do voto deles. Há muita coisa errada e muita narrativa sem sentido na mídia. Eu, na verdade, acho que eles não podem desagradar, eles não podem desagradar Israel. Os Estados Unidos são parceiros, né? Muito fortes de Israel. Mas é que hoje você tem uma comunidade muçulmana muito grande nos Estados Unidos. Ah, sim. Essa comunidade é muito grande, que é ali que é o grande problema. Porque agora eles estão em um processo eleitoral. Não, e eles sabem que o Biden, com a sua visão de integrar todo mundo, facilitar a migração e tal, muçulmano vota nele. Trump claro. Que vai mandar embora. Primeiro que o Biden, com a sua visão, é estranho, porque o Biden tá dormindo. Alguém tá falando. Última Alguém declaração dele. Última declaração dele, ó. Se alguém for fazer algo contra Israel, só vou dizer: não faça. E foi saindo fora e a galera perguntando, e ele já tava indo dar um braço pra galera do cuidador deles. Cara, está muito claro que o Biden não vai sobreviver para a próxima eleição e quem vai vencer é o Donald Trump. Mas o que eu acho que o Daniel colocou a questão do voto, talvez uma análise legal que ele fez aqui. Sim, talvez a maneira como o Biden está agindo hoje para conseguir talvez o voto desse grupo. Claro. Pode ser, mas eu pergunto assim, por outro lado, Daniel, será que todos esses muçulmanos que estão ali estão em condições de votar? Porque existe a questão da ilegalidade. Claro. Sim. Será que esse grupo legal conseguiria reverter uma eleição ou levar simplesmente um resultado diferente das eleições? É uma análise interessante para ser feita aí. Ó, mas eu ainda volto no começo, que eu gostaria que vocês pensassem. Aquele ataque de Israel ao Irã na Síria é muito estranho também. Eu acho. É muito estranho. Ali eu acho que ele chamou para briga para voltar a ter as outras partes do seu lado que ele estava enfraquecendo. Quando você era criança e jogava bolita de gude, sim. Você lembra de uma jogada chamada Bully Comeu Morte Sua? Bully comeu. Esse jogo não fazia nada. A jogada era assim, você jogava tua bolinha ali perto, se o cara acertasse no buraquinho que tem que acertar, que é o búlico, ele morreria. Olha só, entendeu? Não tinha essa jogada. E na minha opinião foi o que aconteceu aqui. O cara foi lá, jogou perto. Agora, espera atacar para ver quem vai morrer. Isso. Que foi o que a Thaís Teixeira falou de certa forma, só que ela disse que seria uma resposta para o Irã. Veja, acredito que esse ataque foi apenas para dar uma resposta ao próprio povo do Irã, tipo, para manter a pose. Pode ser. Esse é o ataque do Irã contra Israel. Isso é verdade. Pode ser mesmo, Thaís, Pode ser. Pode ser, só para dizer para os caras do... O governo está muito quebrado, o governo iraniano não sabe hoje para que lado vai. A maneira que ele tem hoje, talvez um ataque poderia até justificar o posicionamento do governo. Boa, bem lembrado, Thaís, bem lembrado. Pode ser. Pode ser mesmo. Ganhar uns votos. 1, 2, 3 disse aqui, ó. Mas Israel tem um sistema contra mísseis balísticos, certo? Cara, se nesse momento você ainda não está sabendo disso, eles estariam lascados, cara. É o tal do domo de ferro principal deles, né? O principal sistema. E ele perguntou aqui, ó. O Irã tem instalações militares na Síria? Foi o que foi atacado. Tem sim. Tá? Então, é uma situação que... Na verdade, o Bashar al-Assad foi mantido pelo Irã, né? E os Estados Unidos ali naquela época. Só para pegar aqui para 1, 2, 3, os sistemas de defesa de Israel são a Seta, o Domo de Ferro, que é o mais conhecido, o Viga de Ferro e o estilingue de Davi. Pensei que o outro fosse pau de ferro. O estilingue de Davi. O estilingue de Davi é forte. Mas o domo é muito mais interessante. O domo foi criação israelense com suporte técnico, claro. do
Mas só lembrando, então vamos dizer que foram 300, né? Que é o que falam, 300, outros 30 falam, passou. falam de 300. Não, mas é interessante. O número é exato. Os vídeos que os americanos lançaram agora, dos F-35, F não sei o que deles lá, indo atrás e derrubando. Derrubaram 80. Só os Estados Unidos derrubou 80. A França se pronunciou dizendo que derrubou na Jordânia, não sei mais quanto também com os caras. A partir de um navio, né? Então, cara... Viu, daqui a pouco tá que nem curso preparatório para anunciar o cara que fica em primeiro lugar. Por quê? Porque existe uma cidade, não vou dizer que cidade é, mas diz que o nome era nome de cobra. Tá. Talvez seja, sei lá, Urutu. Né? Deve ter Urutulândia. E diz que nessa cidade, a galera fazia assim, saía lá o aprovado em primeiro lugar da Universidade Regional do Oeste de Urutu. Tá. Entendeu? E aí, o primeiro lugar era da escola A, mas ele também aparecia no outdoor da escola B e também no da escola C. Ô, louco! E o mais interessante é que começaram a publicar umas manchetes assim, tipo, das tantas vagas de medicina... Tantas é nossa. Tantas são nossas. E o outro publicava uma quantidade maior, que já não fechava mais vaga. Não tinha Havia vaga. 100 vagas, os caras estavam falando de 300. Entendi. Entendeu? Talvez seja esse caso. Seja isso. Esse caso. Não, mas foi mais para isso que eu quis falar, foi mais para contextualizar ali, dizendo que ele tem com certeza, né, um sistema muito forte, né, porque todo mundo quer matar Israel ali ao redor, todo mundo quase. A presença deles é uma presença não grata. Isso. Quem? De Israel, naquela região ali. Naquela região. Então, sim, pela maneira como foi criado o Estado de Israel. Sim, mas o que a gente está querendo dizer é, a situação é tensa porque todo mundo em volta, se pudesse, daria uma chapuletada. Já não, porque queriam que ele não existisse. Se não houvesse implicações internacionais e se o principal parceiro de Israel não fosse os Estados Unidos... Já teria ido embora. Já teria sido extinto. Se ele não tivesse o sistema de defesa que ele tem hoje, a parceria que ele tem... Com certeza. Mas existem muito mais países interessados na presença de Israel ali do que países interessados em tirá-los dali. É por isso que ele continua lá. Ele continua lá. Tirar Israel dali não é interessante para a Europa. Tirar Israel dali não é interessante para a América. Porque você tem ali o último resquício de contato da cultura que é europeia ou ocidental como, com por aquela exemplo, região. A parceria com a Turquia é extremamente interessante num eventual ataque direto de Israel, por exemplo, em relação ao Irã. Numa guerra direta entre os dois, o caminho para que eu não pudesse atingir ninguém ou ofender ninguém é via Turquia. Quem está ali no meio? Você Jordânia, tem a Jordânia, tem o Iraque também. A Jordânia, que é americana. A Jordânia agora já se manifestou, a Arábia Saudita também. O problema é exatamente a questão da Arábia Saudita, porque você dá a volta, não tem combustível para os aviões fazerem O problema é o Iêmen, que daquele tamanho está querendo brigar. Tão bravo lá. Mas ali é uma ponta de lança, né, mas cara? Ali também, é uma ponta de lança. Mas dizem também que é financiada pelo Irã. Então o Irã, ele financia esses grupos terroristas, né? Mas muitos países já fizeram isso. Isso é uma coisa que vem desde a geopolítica da Guerra Fria. Esse grupo Houthi, o grupo Houthi, não sei se a pronúncia é essa ou não, mas esses Houthis do Iêmen é financiamento iraniano. Que é a maneira que você tem de desestabilizar a política interna do Estado. Você quer acabar com o regime do lugar, você financia o opositor do regime. E principalmente são terroristas, né? A verdade é essa, porque você não age por dentro do sistema. O terrorista age fora do sistema. Não é uma resistência política, não é? Você não cria um partido político ou alguma coisa do gênero e você vai lutar pelos ideais. Resistência armada, resistência armada... Não, terrorista. Terrorista. Porque terrorista, ele causa o quê? Qual que é o conceito internacional do terrorismo? É o ataque deliberado a civis, não a forças de segurança, com o intuito de causar caos, pânico. É isso. O que o Daniel colocou ali? O Daniel disse, a projeção mais recente é de que em 2020 os muçulmanos fossem 3,85 milhões, o que chega a 1,1% dos habitantes.
Segundo o Instituto Americano Pew Research Center. Mas não definiria uma eleição a ponto de você fazer uma política internacional a troco desse 1%. Eu também acho que não... Esse 1%, Daniel, não representaria, nesse momento, uma questão que pudesse ser uma vitória do Biden, por exemplo, num processo eleitoral. Não diretamente, mas talvez de forma indireta. Sabe aquela ideia de você passar uma imagem? Passar uma imagem de que você é um pacifista. Não é o teu grupo, mas, poxa, ele é um cara que está tentando mas o muçulmano não está enraizado na visão americana como um grupo pacifista que deve ser parceiro latino. Ele é parceiro do latino? Não é. A visão que se tem do grupo muçulmano é como se fosse um grupo terrorista no geral. E se você pegar desses... Vamos imaginar, vamos arredondar aqui, ó, 4 milhões. Se você pegasse aqui que 20% seriam... radicais, por exemplo, seriam 800 mil pessoas. Sim. Esses estão dispostos a tudo, mas não representaria os latinos, que são uma grande maioria. A preocupação seria o latino. Latino, sim. Você pega Miami, Flórida, maior foco latino, depois da América Latina é Flórida. Sim. Aí sim, mexer com o latino, sim, aí seria interessante. Porque o latino, muitos deles votam. Mas só que lembrem que muçulmanos, pós... a guerra do terror, né, que foi considerada, né, esses anos depois do ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Isso, muitos muçulmanos ganharam cidadania por terem sido intérpretes, por terem sido facilitadores né? dos Estados Unidos em Israel, na própria Síria. Então, boa parte dessas pessoas são a favor dos Estados Unidos. Agora, eu queria fazer um comentário do aspecto econômico. Mas não significa que pregam o fim dos Estados Unidos. Queria fazer um comentário no aspecto econômico. Vocês viram que, no ano passado, havia uma preocupação gigantesca com a balança comercial americana, porque eles estavam numa crise muito grande. E hoje saiu a notícia de que eles vão adiar o corte de juros, a redução dos juros, e que o setor varejista americano começou a crescer vertiginosamente. Que coisa curiosa, né? Você tem um ano em que os Estados Unidos estão em crise, explodem 2 guerras em que eles estão no meio, vendendo. Aí no ano seguinte, melhora a situação econômica americana. Guerra da lucro. Não é? Guerra da lucro. E a grande vantagem americana é que de cada dólar produzido do PIB americano, 70 centavos de dólar é do consumo próprio. Do consumo próprio. Por isso que para eles, por exemplo, quando você tem qualquer grande crise, facilita-se o quê? O consumo. Essa facilidade que você dá ao consumo gera um aporte muito grande de capital. Por isso que ele acaba simplesmente se valorizando. E aí, no processo externo, as guerras que estão aí em evidência, é muito lucrativo. Não tem nada mais lucrativo do que guerra. Se ela não matasse pessoas, ela não acabaria nunca. Vocês viram que, eu não sei se vocês viram esse dado, mas só em defesa o que Israel e parceiros gastaram só para defender esses 300 mísseis, $1 bilhão. $1 bilhão. Ou seja, numa madrugada. Numa madrugada, 1 bilhão. Aí, você que faz lançamento de curso, vou falar dos caras, o Lérico Rocha, os caras... Quero ver você faturar 1 bilhão em uma madrugada. Não tem curso que fature isso. Há 20 anos passados, a guerra do Iraque custou $1 bilhão ao dia. Há 20 anos. Há 20 anos. Não tem nada mais lucrativo, Paulo. Aí o pessoal fica falando de marketing digital. Não tem. O negócio é uma guerra. Começamos a brigar nós aqui, a guerra é vantajosa. Ele mostrava ontem essa informação, só um daqueles mísseis para derrubar os mísseis balísticos, não os... O de defesa. Defesa é mais caro que o ataque. Aquele grandãozão, 4 milhões, cara. O Patriot, dólar. O Patriot é 1.200 cada um. Aí, ó.
Aquela artilharia antiaérea custa Aquela 7 mil dólares. Custa 7 mil dólares cada tiro. A rajada tem 24, vai 7 mil dólares cada um. Sabe o que eu fico imaginando? O seguinte. Que nós estamos fazendo a coisa errada. Que a gente devia estar fabricando isso aí. Mas é verdade. Você acha que não tem interesse econômico por trás disso? Claro. Imagine. Agora eu penso assim: quanto não custa cada projétil? $1, muito. 50 centavos de dólar. Vamos imaginar que custasse 10 centavos de dólar. 10 centavos de dólar. Uma rajada são 600 tiros por minuto. Se for 50 centavos, foi $300. E o cara não vai sair dali, escuta, leva só as 300 balinhas aqui, não pode dar mais isso aí de tiro, hein? Então perceba, é um volume muito grande de dinheiro. É por isso que eu gosto daquele filme Senhor das Armas. Já assistiu com o Nicolas Cage? O único cara preso até hoje que vendia arma e traficava arma. Cara, aquilo Não, mas ali... você não viu que era isso que eles queriam que soltasse o cara pra trocar, pra acabar com a guerra da Ucrânia? Era um troço... isso aí. Você imagina Não a tem força do traficante, camarada. só tem um traficante de arma preso, não prende ninguém, porque o cara que compra não Se denuncia. o cara quiser entender a guerra no mundo, ele assiste esse filme. Ah, baita filme. Outro que tem, não vou me mas lembrar aqui, agora. Não precisamos ir longe. O cara que mais vendeu 42 mil fuzis, aqui um argentino via Paraguai, entregava nos morros do Brasil. É isso aí. 42 mil importações legais que ele fazia. Sim, mas ele tem que importar legalmente. Ele só Então, vai vender ilegalmente. Ele vendia ilegal, isso. A venda é ilegal, a compra não. Ô, Então, Carlão, você imagina a que compra loucura. não. já ele faz uma arte ele de tem fuzil como aí pra gente comprador. vender, cara. Ele tem comprador, ele é o comprador legalizado. Ele vai pagar toda a tributação na compra. A venda que é um grande problema. Exatamente. A venda é o grande problema. Aí os paisezinhos pequenininhos por aí vêm como se fosse o comprador. É. Eu, como vocês sabem, eu Vendo participo... Você vende arma também? Vendo, mas só as minhas. Que eu comprei, vendo só no mercado branco. Né? Não no mercado negro. Mas só para você ter uma ideia, uma das minhas armas ela é americana. Springfield. É o fuzil de assalto, aquele fuzil... O que todo mundo chama de M4, outros chamam de o AR-15, o AR-16, esse modelo. Ele custa nos Estados Unidos, né, que eu trouxe de lá, $1.100 $1.100 por aí, tá? Vamos colocar hoje a 5, vai dar R$6 mil. R$6 mil. No mercado negro, eu vi já, aqui no Brasil, em torno de R$60 mil. Mas olha, eu não Você sei. imagina, cara, como isso é lucrativo? Claro. Mas claro que é. Por Você exemplo, tá as louco. armas ilegais que entram no paralelo no Rio de Janeiro, elas custam na faixa de $100 mil. Amor, procura então, umas passagens isso aí já que pra eu tô gente falando. buscar. Então, Mas essa arma que você tem, ela não é automática, ela é semiautomática. Ela passa pelo exército antes de chegar na mão do... não, sim, mas só que qualquer... É, mas não pode. É tipo um Não PlayStation que vem bloqueado. É, Passa mas na não mão pode. de alguém, o cara não, desbloqueia. É, mas eu digo assim, você, por exemplo, que mexe eu com arma não posso, legalizada, não. exatamente. Porque muitas vezes as pessoas fazem comentários dizendo, o cara compra um fuzil automático. Não tem. tá louco, não Automático não existe na mão de ninguém, exceto nas Forças Armadas. Exatamente. Você comprou mesmo legalizado, ele passa pelo exército, que transforma em semiautomática, Semiautomática. para depois você poder fazer uso. O problema é quando eles desviam as automáticas do exército. Do exército. Aí é um é detalhe. triste. Isso é um detalhe. Também o Pablo estraga a explicação. Né? A gente tava indo bem, né, cara? Vou tomar água. Pra quê? Na legalidade, não, né, cara? Tá? Quem mais tem pergunta ali? Segundo o quê? Acabou. Acabou? De pergunta. Não, de pergunta a galera parou. Eles estão muito intrigados com a nossa fala, cara. Vamos puxar outro assunto já, então. Congresso Nacional. Não, O Congresso Nacional. Puta! Não, a gente podia falar do Elon Musk brigando com o Alexandre de Moraes agora. cara, sensacional, cara. Sensacional. Eu digo O assim. cara é muito foda. De cima de Ele tá lá. 220 bilhões, cara,
até eu seria foda. Claro, não, mas só que mas não é só isso. Você viu que a Tesla perdeu o posto de montadora que vende mais veículos elétricos, perdeu o posto para BYD? Sim, Sim. os chineses. Não, isso vai acontecer. Estão disputando agora ver qual pega mais fogo. Qual que explode. E o mais interessante foi a reportagem na Amazônia descobriu 24 satélites do Musk. Cara, é muita Esse foi o problema. O problema, então, nossa questão indígena são satélites que estão sendo utilizados ali? Aí que eu te digo, Pablo, não sei se você viu essa informação. Que mídia filha da Mídia puta. podre, rapaz, podre. Cara, o Elon Musk, ele vende a Starlink. Sim. Qualquer um pode ter, você compra na internet, paga lá, acho que agora estava em promoção, 50%. Acho que ela custa 2 mil. O negocinho? Torre do Starlink. É Starlink, é. Daí você paga acho que R$200 por mês, alguma coisa assim. Isso aí qualquer um pode comprar. É um celular, praticamente. É um fornecedor de internet. De internet, é um roteador, vamos dizer. Aí vem a Globo e fala ou seja, munido pelo Xandão E companhia. governo, para tentar Descredibilizar e demonizar o cara. encontraram 24 Starlink Em cima da Amazônia. na Amazônia. Não, em cima, não, no não, chão. sim. Dentro dos garimpos ilegais. Tipo, cara, não tem nada a ver uma coisa Com carros abastecidos, combustível Petrobras. combustível Petrobras, é a mesma coisa. Usando roupa da Nike. É um movimento, cara. Cara, Os só que caras tá lá falam na umas primeira bobagens. capa, velho. Mas falam umas bobagens, cara. Não tem nada a Mas só que ver. tem imbecil. Mas é que vai. por que essa treta toda tá rolando? Por causa do X, né? Do Twitter. Twitter, Tá rolando por causa disso aí, cara. E o grande problema é que uma parte do quadro político brasileiro aprendeu a usar o X e a outra parte não aprendeu. Isso quem fala é o Jacques Lecoq, ou é George Lecoq? George Lecoq. Do livro do Lecoq Johnson. Mas, enfim, ele fala sobre isso no livro dele, chamado A Political Brain. E aí ele diz o seguinte, que hoje os políticos de direita sabem utilizar rede social de uma forma que a esquerda não sabe. E não vai aprender, porque não querem aprender. Por isso que eles querem controlar as redes sociais. E aí, o que ele fala? Justamente por isso é que as iniciativas de censura, controle e tudo mais estão vindo da esquerda, o que é um puta contrassenso. E daí ele fala, não é essa a forma correta se eles quiserem combater isso. Porque se você quiser combater a ideia de liberdade franca com censura, você está dando um tiro no próprio pé. E toda essa questão está se descortinando por causa do Twitter. Porque o Twitter está sofrendo severos bloqueios no Brasil e o Brasil é um dos países que mais utiliza o Twitter. E isso bate diretamente em quem? No Elon Musk. E por isso que ele resolveu... Só que a forma como ele resolveu trucar também foi muito louca, né? Não, mas tipo, ele é louco. eu vou expor segredos do Brasil que ninguém sabe. Sim. Os Cara, Estados Unidos pediu a documentação. como é Hoje, que... o É Congresso- lógico, né, cara? Congresso pediu. Viu? Para fazer sanções sobre o Brasil. É lógico, porque A Europa disse a mesma coisa, a União Europeia. qualquer um que fale isso, aí você pega o dono da rede social e ele fala, ó, eu tenho. Eu tenho. É lógico, qualquer um vai pedir, fala, pô, se você tem, então mostre, cara. Mostre, porque a gente quer saber o que tá acontecendo. Não, mas ele tá demonstrando, mas os segredos, ele quer demonstrar que dentro do Supremo Tribunal Federal, especialmente, e da Agência Brasileira de Comunicações, A SECOM. existem pessoas que tinham acesso direto ao antigo Twitter, antes de ser X, antes dele, e que escolhiam bloquear pessoas de maneira deliberada. E vamos lá. É isso que ele está dizendo. Ele falou assim, pô, os caras estão fazendo censura. Escandaloso. Os caras estão fazendo censura política, né? E isso é grave.
E o Elon Musk sempre teve essa posição. Ele é um dos maiores financiadores dos democratas nos Estados Unidos. Dos democratas. Um dos caras que ajudou a eleger Barack Obama e todo mundo. Então não é um cara insensato que, nossa, é um ultradireita, é um trampista. Não é. Eu não estou dizendo que ele seja santo, mas me parece que ele é muito mais coerente do que qualquer Alexandre de Moraes, né? Eu acho... E pela primeira vez, eu vi hoje essa notícia, até publiquei, o Estadão, o UOL, batendo no Xandão. Mudou de conversa. Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro. ou o encanto. Alguma coisa aconteceu. Eu sou da primeira hipótese. Eu sou Cara, da estamos primeira batendo hipótese. no Xandão. Eu digo assim, Falando os do jornais... impeachment abertamente. Os jornais, por exemplo, brasileiros... E daí o pior. Agora fica quieto. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Essa que eu preciso terminar. Fala. Esse assunto. A OAB se manifestou. Ah, você viu? O presidente. O presidente. Isso é uma vergonha. O OAB é uma vergonha. Outra Não. vergonha. Outra vergonha. Mas você não viu que ele falou que agora vamos fazer uma Agora. PEC que não sei o quê, que o O Alexandre agora é Moraes advérbio tá de tempo, passando. agora, advérbio de tempo. Agora nós vamos mas você fazer. entendeu? Já devia estar fazendo há quanto tempo esse bando de palhaço? Pro inferno. Eu sei disso, mas calma, escuta o que eu tô falando. Claro que eu escuto. Então você perceba. Eu sou careca, não sou surdo. Então vou... O cara pensa que eu sou careca e surdo, é isso? Ele tá pensando. Não, é que você é velho. Daí normalmente Sim, a mas surdez vem junto. Isso é etarismo. Cuidado com o Estatuto do Idoso. Tá aqui, ó. O Estatuto do Aí, Idoso. não, mas presta atenção. Olha só. Vem com a carteirinha a próxima vez. Presta atenção no movimento, é isso que eu quero dizer. OAB, eu acho que foi sexta-feira, quinta-feira, o presidente Beto veio e detona, aí já vem a mídia esquerda natural, vem detonando o Xandão e falando de impeachment. Alguma coisa por trás dos panos, que no backstage, que a gente não sabe está acontecendo. Eu tenho uma coisa para dizer. Eu o queria movimento, saber, mas o que vocês acham? O movimento é sexy. Eu mas acredito tem o seguinte. alguma coisa, cara. O que está claro... Porque não mudou nada. Dinheiro. Porque não mudou nada. Mudou. O que mudou? Dinheiro. Não, pode ser. Mas eu queria saber quem mudou. Porque Lula continua a favor do Xandão, porque o Elon Musk bateu no Xandão, o Lula foi lá falar de soberania nacional, falando que Nada não sei a o ver, quê. né? Assim, Nada a ver. Meu Deus do céu. Então, alguma coisa não está batendo aí. Mas o que acontece... que esses caras tradicionalmente defensores do governo Lula e do Xandão agora estão fazendo, cara? O que acontece, na minha opinião, já está ocorrendo uma mudança de visão por causa da forma arbitrária com que eles estão agindo. Porra, mas cara, desde o primeiro dia todo mundo fala isso. Mas em algum momento isso iria acontecer. Em algum momento o pessoal fala assim, cara, chega. Mas chegou em alguém. Mas é claro que isso deve estar chegando. Aonde deve estar chegando? Cara. Tá chegando no cara que vai lá publicar a notícia dele e ele não estava conseguindo. Outro achismo. Outro achismo. O cara parou, os caras... Outro achismo meu. Eu acho que esse governo que aí está, ele imaginou que conseguiria... Do amigo nosso. Ele conseguiria manter todo o controle e toda a censura nos primeiros 8 meses, 1 ano. Eu acho que ele tinha certeza que nesse espaço ele já teria aprovado tudo que ele precisaria no Congresso e depois é só administrar. Teriam conseguido aprovar a regulação da mídia. Eu acho que um grande pepino foi esse. Ele não conseguiu aprovar a regulação da mídia e como nós estamos hoje num caminho para um outro processo eleitoral, os nossos congressistas, que juntando tudo não vale nada, eles têm medo das eleições municipais e perderem o seu pasto eleitoral. É isso que eles têm medo hoje. Por isso que o troço acabou parando e a coisa está em stand-by. Então, eu acho que o governo não conseguiu fazer no tempo que ele precisava para ter o controle efetivo da mídia. Ele talvez não contasse que, de repente, o nosso Congresso, apesar de ser vendido, a OAB da mesma linha, entendeu? De repente, não deu muito certo. Então agora começou a florar, as pessoas começaram a perceber e de repente o mundo começou a falar em censura, até pessoas que estavam dizendo não, temos que controlar, começaram a perceber que não. Como eu fico pasmo, artistas defendendo o controle. Eu não consigo entender isso, cara.
O cara que ele lida com a voz, ele lida com a escrita dele, ele lida com a inteligência dele, defendendo que você deve dizer o que eu posso falar ou não. Você Mas sabe, da onde? você sabe qual é o grande problema, na minha opinião, aí? É que existe, e quem está capitaneando essa confusão, quem está capitaneando essa confusão são os jornalistas. Existe uma confusão entre opinião e informação. Entre esses dois... O mundo é grande, né? Entre esses dois, só um deles não tem uma exigência para que você tenha tutela jurídica. Entendeu? A opinião não tem exigência. Opinião é opinião. Você pode falar o que você quiser. Se aquilo que você vai dizer depois vai te dar um problema, aí isso é uma questão sua, você vai se haver com a justiça depois. Se não for crime, eu posso falar. Exato. Agora, no quesito informação, Aí é diferente. para que ela tenha proteção, ela precisa estar em consonância com o que se chama de verdade. A legalidade tem que estar presente. Tem que ser factual. Então, informação tem que ser factual, opinião não. Mas é o que eu disse agora há pouco. Aí eu o acho cara tá, que... aí o cara, exato. Aí o cara está lá no meio de comunicação dizendo algo que claramente seria um eu acho que, mas ele passa como informação. Exatamente. E quando dizem, veja, isso aqui, cidadão, não pode ser desse jeito. Ele fala, ó, estão tolhendo a minha opinião. Calma. Opinião e informação são coisas diferentes. Não pode ficar tudo na mesma seara, porque um tem proteção, o outro não. Mas é o que está acontecendo hoje. Nós temos hoje aqui no Brasil crimes de opinião, cara. Como é que pode um troço desse? Pessoas são presas hoje por opinião. Que democracia é essa? Não existe. E os caras falando abertamente, não, defendendo a democracia, estupidez, agora dizendo que o Elon Musk atacou a democracia brasileira. Aonde? Cara, é assim, ó, se uma pessoa começa hoje uma frase com algo blá blá blá, democracia, ou isso aqui não é uma posição democrata, eu já... Estado democrático de direito. Essa é outra que não esvaziou tem como. Esvaziou a conversa. Isso para mim, Esvaziou a conversa. para que nunca fui do espectro esquerdopata, tenho minhas reservas e tenho meus lados favoráveis a algumas coisas da esquerda. Neoliberal também era. Lembra? Quando o cara começava o discurso e já falava neoliberal, você falava, fixe. Agora você não é a mesma coisa. Agora quando Estado Democrático de Direito. Fascista. Quando alguém vai conversar, por exemplo, comigo fascista. e começa dizendo, porque você é um marxista. Marxista. É louco, né, cara? Esse aí é um comunista. Eu, comunista? Como é que poderia ser? Mas, enfim, esses rótulos esvaziam o debate. Desvazio. Eu dei aula essa semana passada sobre teoria social e questão social do século XIX e eu trabalhei marxismo. Expliquei o marxismo, falou, acabou. Acabou a aula. O aluno virou para mim e disse, professor, mas o marxismo é isso aí que o senhor falou? Eu falei, é. Mas o que a gente vê dos caras falando por aí, mas não é muito diferente do que está aí, não? Eu falei, sim, porque o cara não leu e fica achando as coisas. Ele vai achando. Ele mistura a teoria com a implantação do sistema. Não é assim que funciona, são coisas diferentes. Olha a frase do Samuel RMS, mandou uma frase muito legal. PT e PL são os dois braços do mesmo sistema. Eu diria que são os dois braços do mesmo lado. São dois braços direitos do mesmo corpo. Você acha? Eu acho. Eu concordo com ele, cara. Acho que são dois braços do mesmo sistema. Do mesmo lado, eu concordo. Eu acho ainda, e vou um pouquinho mais longe ainda, Samuel. Eu acho que são dois braços direitos. Porque se você observar, por exemplo, nosso governo de esquerda, Não é. os bancos brasileiros nunca tiveram tanto lucro. Eu vou deixar isso Como é aqui que bem pode? claro. Como é que pode? Eu vou deixar isso- A Febraban fez uma carta de democracia defendendo a esquerda. cara. Aonde? A Fiesp. Aonde? Eu vou deixar uma coisa bem clara. Nós O governo nunca conseguiu tivemos... fazer reforma agrária, fez menos do que um de direita. Um governo, estou falando, né, de dados aqui, não é... É número, não é achismo. Não é achismo. Um governo em que o IDH praticamente não mudou, não é governo de esquerda. Nós nunca tivemos um governo de esquerda. Nós nunca tivemos um governo de esquerda. Eu acho que é diferente falar assim, ó, esse governo de esquerda e um governo
de esquerda. É diferente. Não houve no Brasil. Não houve no Brasil. Porque, primeiro, não é possível se desenvolver uma concepção de esquerda dentro do Brasil. Porque até mesmo os partidos de esquerda do Brasil são atrelados àquilo que movimenta o mundo. Eles são atrelados à força do capital. Aí, ó. Caralho! Ó, a barbona cresceu aqui agora. E vota na esquerda, não dá pra entender. Veio, tem mais perguntas lá de cima. Lá Claro! Mas não, deixa eu falar sobre essa desculpa. do PT Fale. do PT e do PL. Vamos dizer que hoje o PL, né, representa o bolsonarismo. Vou personificar para ficar melhor. E o PT, o lulismo. São irmãos siameses. Um só existe por causa do outro. Pode ver o mesmo tipo de fazer política, o mesmo tipo de ataque, jogar baixo, coisa e tal. Na minha opinião, o Bolsonaro teve, na minha opinião, e por isso que eu votei nele na segunda eleição, um movimento social que colocou pessoas muito boas dentro do governo, que conseguiu, por isso que ele conseguiu angariar tantos votos e tal. Porque se fosse da cabeça dele, ele é tão burro quanto Lula. É um cara de 20 vezes deputado, 80 mil votos, foi... um mito dentro das coisas que falava e tal, mas porque tinha essa comoção social de pessoas anti-PT, anticorrupção que encamparam a campanha e que não necessariamente eram bolsonaristas, eram antipetistas como eu, anti esse modelo de governo nacional desenvolvimentista que quer colocar todo mundo, fazer transferência de capital com um concurso público, por exemplo, tá? Então eu acredito nisso, por isso que eu digo que os dois são siameses. Não digo os movimentos, não digo o movimento ao redor, mas as duas pessoas. Um só existe porque existe o outro. Tanto que conta-se nos bastidores jurídicos, que se você pegar o voto do nosso amigo Dias Toffoli, quando foi para liberar o Lula para ser candidato, na época lá, para fazer o voto que iria anular todas as provas, ele ficou uns 45 minutos falando antes de coisas que não tinham nada a ver com o processo. Até que ele pega o celular, olha, baixa, voto com fulano. Dizem as más línguas que naquele momento ele recebe o ok do Bolsonaro para que liberasse o Lula, porque era mais fácil, na cabeça dele, lutar contra o Lula do que qualquer outra pessoa que aparecesse. Porque essa necessidade de oposição... na biologia eles chamam de mutualismo. Mutualismo. Um vive só por causa do outro. Isso, quem me contou é alguém que vive os bastidores do Supremo, me contou essa história. E aí, para a gente perceber, o assessor do Dias Toffoli, nada mais, nada menos, era um militar no Supremo Tribunal Federal, que depois sai e vai para o governo Bolsonaro. Então, gente, quando a gente está falando de caras como Dias Toffoli, Gilmar Mendes, pessoas que serviram governos, eles sempre vão servir governos, mesmo com a toga. Eles vão servir governos. E não importa se é o governo A ou o governo B, é da natureza deles, política, falta de ética, falta de compromisso. Deixa eu te perguntar, essa forma de indicação, que é uma indicação política,
ela não é justamente pensada para ser assim? Ela é pensada para ser assim. Ela é pensada para ser... A gente não pode esperar uma coisa diferente. Sim. Se a indicação é política, o cara vai trabalhar por quem o indicou. Sim. É que a gente acredita, a gente não. O mundo dos românticos como eu era... Que o Oli faz tempo, né? Que não confia nisso. Olha a cara de romântico do Oli. Close no Oli. Close no Oli sobre a política. Nós sempre acreditamos na moral. Nós achamos que a moral salvaria. Que a moral salvaria. Então, porra, o cara foi eleito com não sei quantos milhões de votos, o presidente da República. O Senado Federal vai sabatinar o camarada. Porra... Então a gente acredita nisso, a gente acredita ainda em Papai Noel. Porque na verdade a política... A gente tem que ter regra clara, a regra, o direito não pode deixar vago para o subjetivismo exacerbado. Claro que uma margem é importante para se adequar ao tempo, mas fora disso tem que ser, não digo exegeta, mas tem que ser mais objetivo. O direito tem que ser mais objetivo para que não haja... A política é um grande jogo de sarrafa. Já jogou sarrafa quando você era mais jovem? Putz, você tá com umas brincadeiras diferentes. Como é que se jogava... Não, eu vou contar para vocês como é que é. Como é que se jogava sarrafa? A Bárbara não sabe dessas coisas que eles jogavam. Era no ensino médio, no intervalo lá do ensino médio. Você terminava de tomar a sua lata de coca, aí você pisava na lata de coca para virar uma bola. Isso. Só que como é que funcionava essa sarrafa? A gente estabelecia que lá era a área e jogam todos contra todos. Eu pego essa bola e tento chutar em você essa lata com os cantos afiados. Se eu te acerto, todo mundo pode ir te dando porrada até você chegar ao canto. Caraca, essa não tinha na minha. Então, todos contra todos, esperando o momento certo para eu te dar porrada. Meu Deus. E vai pensando se não é isso a nossa política. E se alguém te acertar a lata na hora que você estiver na área, você vai ter que passar por uma coisa chamada de túnel, que é a mesma coisa que o corredor polonês. Você sai correndo e todo mundo te prensando a bota. Só que amanhã você vai levar a latinha. Entendeu? Sim, um dia você vai bater. Política brasileira é um grande jogo de sarrafa. São todos contra todos, está cada um por si. Ninguém quer saber do interesse do outro, só do próprio interesse. E você é um crítico por vários motivos, mas principalmente um motivo justo da sua parte, de um canal livre que saiu, chamado... Um canal que... Como que era o nome? Que falou mal do teu cara que educou o Brasil, que nunca deu certo. Do Paulo Freire. Isso, como é o nome daquele canal? Você está falando do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Eles fizeram o Teatro das Tesouras. Não sei se você teve... O desprazer de assistir? Não fala assim. Eu tô brincando. O prazer ou o desprazer de assistir? Não assistiu? Não. Mas esse vale a pena. Esse vale a pena. Esse eu não fui assistir porque eu acredito em você. Você falou, tá falado. Você é um cara inteligente e correto. Mas eles contam exatamente como esse jogo, que é isso aí que você falou. Uma hora eu apanho, uma hora eu bato. Então nós fizemos um jogo aqui que damos um no outro e depois... Só que daí agora o bicho brigou, agora acabou. Por que o PT falou esses dias? Agora faz poucos dias. O bom, esses dias eu vi, o PT falou assim, o bom era quando tinha PT e PSDB, existia uma harmonia, existia tipo um jogo limpo. Existia uma paridade de armas. Aí cai naquilo, o Pablo disse que eu sou redundante, mas aí nós caímos naquela máxima. A corrupção está em todos os níveis do Brasil, cara. Você pode botar quem você quiser. Ela é sistêmica. Eu digo, ela está no sangue, no DNA brasileiro. Isso, ela é sistêmica. O Brasil é corrupto. É duro a gente assumir uma coisa dessa. Nós o Brasil somos corruptos. É corrupto, na sua essência. Na sua essência, em coisas pequenas, em coisas do dia a dia, o brasileiro é corrupto. Ele gosta de ter vantagens, o patrimonialismo não separa o que é público e o que é privado. O clientelismo, o cara ele se transforma em empregado.
Quando que foi a famosa lei de Gerson? Não, lei do Gerson não existe. O Gerson, na época do cigarro, o Gerson fez uma propaganda do cigarro Vila Rica, isso é da Copa de 70. Então, de lá pra cá, bicho. Mas o cigarro Vila Rica, a propaganda era assim, ele dava uma tragada e dizia, este é o Vila Rica, para você que gosta de te tirar vantagem em tudo. Uhum. Então, tirar vantagem em tudo virou a lei do Gerson. O outro cigarro tinha um tamanho. O meu Ele era mais maior. longo. E não sei o quê. Então, você que gosta de ganhar vantagem em tudo... Mas esse é o brasileiro, na sua essência. Não, mas então, eu quis saber sua época. 70? Então, quando você pega hoje a nossa política, tem um livro não muda sobre nada, isso, cara, não muda nada. Em qualquer lugar que você pegar, em qualquer lugar que você pegar, se você botar o A, ou B, ou C, o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. O Collor foi péssimo, foi com quem que o Collor brigou? Banco e as emissoras de TV. Se fudeu. Ali, ele se fudeu. Com quem que o Bolsonaro brigou? Emissoras de TV e a questão dos bancos. O Pix foi uma mudança bilionária para os bancos. Deus. Bilionária, cara. É um troço absurdo. Agora, esse governo que está aí, ele favoreceu o banco e a mídia. Talvez a mídia ele acharia que pudesse ter sido negociado antes. Então, talvez já estaria com tudo no bolso nesse momento. Talvez aí que deu errado. Mas a Globo, cara... Quem quiser ter essa visão, clara de como é o Brasil, existe um livro escrito pelo Roberto da Mata, chama O que faz Brasil, Brasil. Roberto da Mata. É uma análise antropológica. O Brasil é corrupto. Né? Ele é antropólogo. O Brasil é corrupto. Não tem como discutir, cara. Não tem como. Eu não quero ser hipócrita que nós vamos colocar a gente, né, nesse caldo. A nossa matéria-prima é muito ruim, né? Veja algumas perguntas ali, Paulo. Vamos ver. Uma pessoa falou que deseja a volta da monarquia. Legal. Eu sou um crítico, não sou a favor da monarquia, porque nunca tive. Mas a forma como é a república no Brasil, e agora eu vou falar uma coisa aqui na frente do mestre dos mestres, mas peço desculpas se eu errar. Mas a queda da república, a forma com que se deu a saída da monarquia do Brasil foi por meio de um golpe. O Brasil é um país de golpe atrás do outro. Se a gente começar aqui a elencar os golpes que nós tivemos no Brasil, ali primeira coisa, o povo nem sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Machado de Assis registrou isso aí no livro Esaú e Jacó. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Estavam lá todo mundo, não digo felizes, só estavam infelizes quem? Quem perdeu dinheiro com o fim da escravidão, principalmente. Né? Que não foi ressarcido como queriam ser ressarcido pelo governo. De repente vem uns militares lá e manda os caras embora, velho. Os caras fundaram o Brasil, saíram daqui fugidos, cara, colocados dentro de um barco e mandados embora. Cara, isso é de uma arrogância e de uma forma, medíocre de se começar um país. Então, eu não estou dizendo que nós tínhamos que ser uma monarquia até hoje e tal, né? Gosto muito da república. Mas a forma com que a monarquia no Brasil foi tratada, o golpe que Marechal fez, cara, aquilo, me desculpe. Eu digo assim... Aquilo lá, para começar uma nação daquele jeito... A maneira como você coloca o golpe fica historicamente fora da realidade. A monarquia tinha um tripé, monarquia brasileira. A igreja, o exército e os cafeicultores, são os grandes proprietários de terras e escravos. 1823, um ano após a independência, foi a primeira vez que Dom Pedro I falou contra a escravidão. Existe um documento que ele lavrou contra a escravidão, 1823. Não mexeu por quê? Porque ele mexeria com os grandes proprietários de terras que comandavam o país. Quando houve uma crise da maçonaria, a monarquia perdeu o apoio da igreja. Quando o exército venceu a Guerra do Paraguai,
o Estado nosso se endividou de tal maneira que o único local que ele tinha para cortar verba era na igreja, era no Exército, e os cafeicultores, que tinham o trabalho escravo como referência. A questão do escravo vem sendo mexida desde o nosso reconhecimento da independência. A expressão para inglês ver vem dessa época. O Brasil foi criando leis para inglês ver, dizendo que ia acabar com o trabalho escravo, mas não tinha punição. Olha que coisa de louco. E aí existia uma briga muito forte do Barão de Cotegipe, que era um cara escravocrata. E aquela briga da lei dos sexagenários que surgiu na época, e quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela chamou o Barão de Cotegipe e disse: então, senhor Barão, ganhei ou não ganhei a questão da escravidão? Ele disse: ganhou, majestade. Acabaste de perder o trono. Exato. Que ela acabou de perder o apoio de quem? De quem tinha dinheiro. Que é a nossa sociedade podre que nós temos hoje. Sim, mas ela não é vista como sendo um golpe. Digamos, nós vamos dar um golpe em você. Não. Ela já vinha pronta desde 1870. Ninguém fala que é golpe. Não, ela já vinha pronta desde 1870. Ninguém diz que é golpe. Mas ela vinha pronta desde 1870. Quando Getúlio Vargas, em 30, dá o golpe, em 32... Não, chamamos de Revolução em 30. Aí é uma questão de nome. Não, a Revolução de 30, o golpe de Estado de 37, que 37. Já é chamado de golpe. Então aí você já dá um golpe. Você rompeu as instituições. Sabe melhor do que eu. Você rompeu as instituições vigentes. Mas é isso. Mas ela não é chamada de um golpe para a reprogramação da República. Não é por mera... definição política do sistema. Política de alguém que quer que não seja chamado de mas a estrutura não foi montada pelo Exército. O Exército estava na frente porque a classe rica brasileira o empurrou, porque não tinha quem fizesse. Exatamente. Nós não tínhamos uma pessoa que fosse um líder político que nós temos hoje. O líder carismático brasileiro não existia. O carisma brasileiro só começou a aparecer durante a República Velha. Porque daí você tinha junto aos coronéis o líder carismático de cada área brasileira. É aí que cresceu, por exemplo, para nós um Getúlio Vargas, cresceu um Brizola. Eles vão crescendo exatamente por serem líderes carismáticos. Essas figuras messiânicas são tão caricatas no Brasil que a gente teve isso em Canudos. Porque a questão da monarquia nossa, qual é o grande problema da monarquia? Que ela é uma situação de privilégios. Ela cria privilégios, que foi o que criou-se no Brasil. A nossa monarquia foi baseada só em privilégios. A corte no Rio. A nossa corte no Rio era tão podre, tão corrupta, por quê? Porque nós não tínhamos uma tradição de nobreza. Você pega um título, por exemplo, em Portugal, na Europa, é o 12º Visconde, o 18º Visconde. Aqui não. Aqui o cara era criado na louca de acordo com a contribuição que ele fazia para o imperador. A venda de títulos. A venda de títulos, que começava com a comenda, que era o menorzinho deles. Então é todo um sistema podre na sua essência. Mas sim, é verdade, verdade. Mas você então concorda comigo que a forma com que nós retiramos a monarquia no Brasil, ela não foi por necessidade, no sentido, queremos a República, é a melhor coisa do mundo. A República, na época, ela tinha um símbolo de mais modernidade e mais eficiência, coisa que a República não tinha. Desculpe, a monarquia não tinha. O que se foi fala, a mesma por exemplo, coisa que aconteceu com as 13 colônias americanas. Mesmo processo. Não, mesmo processo. Mas, por exemplo, na França. O Dom Pedro II, é o grande momento, o crescimento da economia, tudo fantástico, o Barão de Mauá, nossa, um crescimento, uma explosão de modernidade. Graças a uma tarifa chamada Alves Branco, de 1844, que taxava o produto importado. Barão de Mauá vai crescer feito louco, brigou com o nosso Congresso na época, o Congresso vai lá e aprova a Lei Silva Ferraz, que tirava todas as taxas do produto que o barão vendia. E ele faliu. Então, perceba, a nossa camada política, ela eleva você aos píncaros e leva você para o inferno. Depende até que ponto você está negociando ou não. Está disposto a pagar. Então, esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil, na sua essência, em todo o seu processo de história. Ele é podre, ele é corrupto. E o brasileiro acha a corrupção a coisa mais linda do mundo, porque ele aceita isso. Eu não consigo entender. Mas ele é seletivo, né? Ele é seletivo na sua escolha. Eu aceito a corrupção do Tessaro, mas a tua não. A sua não. A tua não pode. Então, essa seletividade que o brasileiro tem é que faz com que a nossa estrutura não funcione, cara. Mas é exatamente por isso que eu critico a forma com que foi retirada a monarquia. Porque eu sou membro de uma dessas instituições que se vangloria de ter derrubado a monarquia e eu sempre fui contra.
Você é monarquista, portanto. Defende a ideia. Não. Mas Da a monarquia forma- não suportava. Não, mas ela não tinha como. Mas da não há forma. rompimento. Você sabe melhor do que eu, não há rompimento institucional se você não fizer um corte profundo. Caso contrário, não há. Não há rompimento. Nós não tivemos local em que a monarquia foi derrubada sem isso. Não existe. Mas não teve Aqui ainda discussão não decapitou pública, ninguém. cara. Claro que teve. Desde 1870 o Partido Republicano vem falando. Não, o Manifesto Republicano. Não, o Manifesto. Mas o povo não discute, mestre. O povo não discute. Imagine em 1870 o nosso nível de analfabeto ultrapassava 85%. Nós tivemos até uma chance de a monarquia voltar para o A nossa Brasil. proclamação da República só chegou no sul do Brasil 2 meses depois. A expressão "e o povo assistiu bestificada à proclamação da República", porque ele não sabia o que era. Sim, não tinha nem ideia. Como, por exemplo, nós temos relatos em Santa Catarina de que a notícia da escravidão, a escravização permaneceu em algumas regiões de Santa Catarina até 1902. Sabe por quê? Porque o cara era analfabeto. Eu tinha que contar para ele que o cara era livre. Sim. E aí, quando nós fizemos E muitos isso, não queriam ser. nós ainda colocamos o quê? Que muitos se transformaram em escravos públicos. Olha que loucura, cara. Aí eles alugavam o cara, quer dizer, o sistema é todinho podre. 80 Mas o mundo via o que não tem mais trabalho escravo no Brasil. É que você precisa, porque você precisa, na época você precisava, hoje precisa muito menos, porque as coisas estão mais claras. Você precisava de leis. Era o documento. As leis que faziam. chegava lá, daí As fazia leis faziam. Por isso o inglês Mas há veio. leis para Por inglês isso o ver. inglês veio. Então você faz uma lei, todos os escravos são livres a partir do nascimento, para evitar a reprodução endógena da escravização. Mas aí, quando nascia, uma lei anterior dizia: mas eu não posso separar mães e filhos com menos de 14 anos. Aí o que acontece? Aí você sustenta aquela criança e depois ele trabalha para você de graça até pagar a despesa que eu tive. Então perceba, você cria sistemas, cara, completamente podres na essência. Então, nossos políticos não poderiam ser diferentes. Ele é reflexo do povo que nós temos hoje. O povo não o cobra. Falando Não em cobra. povo, vamos ver o que o pessoal está falando lá. aqui. E daí não dá para entender como que o Pablo vota nesse povo aí. Dá Não, mas pra eu entender. entendo a ideologia do Pablo. Não entendo. Eu defendo a ideologia do Pablo. Não, a ideologia, O Pablo, sim. não, o Pablo tem uma convicção, mas a grande vantagem do Pablo é o discernimento que ele possui de perceber que aquele cara a quem ele votou não condiz com o discurso que o cara convenceu o Pablo. O Pablo foi convencido por um discurso. Aí quando o cara começou a agir, o Pablo falou: não, mas não foi isso que esse cara me disse. Mas não foi isso que eu votei. Porra, isso é discernimento, cara. Mas eu pergunto, quantos brasileiros nesse nosso universo de 210 milhões de pessoas têm discernimento? Talvez seja o único petista que é pedetista, né? Que mudou de ideia. Porque eu nunca vi um petista Não muda, admitir. Nunca vi. muda, não, o cara muda. Não, nunca A pessoa, vi petista admitir isso aí. Eles defendem até a morte. Mas é que aí o cara torce, ele não é político. Não ele importa, torce. mas é Veja assim. lá. A Nayara Barbosa disse: vocês, eu não sei pra quem é esse vocês, se é pro pessoal do chat ou pra nós. Se for pra nós, vai ser ofensivo pra caralho. Vocês têm que estudar e ler muito, 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 mas muito, 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 muito pra chegar na sombra do professor Oli. É ofensivo para nós. Se for pra nós, muito ofensivo. Né? E depois ela ainda fala o seguinte, ó, a mesma É uma pessoa... imbecil completa. essa Não, mulher. a mesma pessoa ainda me fala assim: pelo amor de Deus, Pablo, que deselegância. Vai falar em desprazer sem nem ao menos assistir, por favor. Será que a pessoa sabe do que a gente está falando? Eu acho que às vezes o nosso debate carece desse problema. São assuntos que a gente já discutiu offline, Claro. muito tempo, e que a gente tem certa... Tem certa liberdade para falar, né? O comentário da pessoa pega no meio do caminho, ela não sabe o que tá acontecendo. Pode ser. Né? Eu torço para que seja isso, porque senão eu vou dizer, vá pra puta Eu acho que o pariu. comentário que você refere é lá para cima. Vai pra puta que te Não, pariu, O comentário, Nayara. acho que o comentário é lá para cima. Vai pegar não o meu látis e tal, daí você vai falar, pega o do Pablo, então Não, mas vem eu falar acho do Oli. Oli é nosso mestre, mas não vem diminuir os outros. Não, mas não você dá consegue diminuir, não. fazer, se você consegue ter esse discernimento, faça isso. E saia do canal também. Meu Deus, professor, ali passando como um tanque de guerra com tanto conhecimento. Você contratou essa pessoa? Pô, mas velho, acho que é minha mulher. Eu acho que você contratou uma pessoa para fazer o debate. Cara, é o único que fala essas merdas, nós nem sabemos se é verdade. Isso ele inventa tudo.
Eu falo, ele critica. Eu falo com dado, ele vem. Ai, a porra do caralho, lá do interior de Santa Catarina. E você Porra, sabe de Santa Catarina, velho. Sabe qual que é o Interior de problema? Santa Catarina. Você nunca vai poder desdizer Não, isso, não sabe por vou, quê? porque eu sou educado. Ele tem o status de professor de história. Ele tem status. Se algum dia É o ele lugar chegar... de fala dele. Se algum dia ele chegar e falar assim, ó, não... Viveu na época. E viveu. O cara Agora começou a participou. magoar agora, porra. Agora começou a magoar agora. Vai se fuder esse povo aí. Falta de elegância. Mas é assim que fica legal o programa, com esse tipo de briga. Façam mais isso. Mais gente assiste, a gente tira uns cortes legais, entendeu? Façam Ai, isso. Jesus amado. Mas já são 4 horas, galera. Vejam Jesus. Eu vou trabalhar porque a Nayara não paga meu salário. só. E eu tenho que ler muito, segundo ela. Vamos ler agora. Muito obrigado pela presença de todos. Agora a gente vai parar o programa para ler, tá? Nós vamos ler A agora. referência dela foi lá pra cima no comentário. Não importa, Oli. Foi no comentário, vai foi lá de aprender, cima. vai aprender a escrever em chat. Foi lá pra Vai cima. aprender a escrever em chat. Um Tchau pra grande vocês. abraço Tchau, para tchau. todos vocês. Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal. Ai, tchau. Valeu. Um abraço, tchau.